Olá, vamos aqui mais uma vez fazer o nosso bate-papo aqui do Advogado de Milhões, com dúvidas aí chegando dos nossos amigos, dos nossos colegas advogados aí. E a dúvida hoje é monitoramento eletrônico. Muitas dúvidas aí acerca do monitoramento eletrônico, como ele funciona, em que casos ele é aplicado e como é feito a autorização e a retirada do monitoramento eletrônico. O monitoramento eletrônico ele é um instrumento fundamental na progressão de regimes e na ressocialização das pessoas aí que respondem a algum tipo de infração penal. Ele também é um importante instrumento que visa impedir que a pessoa venha a ser presa antes do trânsito julgado da sentença penal condenatória. Então, muitas das vezes, o juiz precisa de um instrumento para que essa pessoa que responde a um processo penal tenha um controle do Estado. Não é necessária a prisão, como sabemos, a prisão é a última possibilidade que nós temos no processo penal, mas o juiz ele precisa manter um controle sobre essa pessoa. E qual é o instrumento que a gente utiliza para isso? O monitoramento eletrônico. Ele tem algumas regras e devem ser observadas, principalmente as que foram estabelecidas pelo juiz da causa. O juiz, a hora que ele for lá determinar o monitoramento eletrônico, ele vai colocar algumas regras. Normalmente, essas regras na prisão cautelar é a prisão domiciliar. O que visa a prisão domiciliar? Ela visa o encarceramento precoce ou até mesmo sancionatório da pessoa. O direito penal, ele necessita, qual é a função primordial do direito penal? Reeducar e reintroduzir essa pessoa na sociedade. E qual é a função principal disso? Quando a pessoa tem um emprego, quando essa pessoa tem uma serventia para a sociedade, ela tem ali requisitos para a sociedade em que ela vai precisar ali ser reeducada e um custo, evitando um custo também pelo encarceramento. Então o juiz determina uma prisão domiciliar. A prisão domiciliar ela tem duas características. Ela pode ser aplicada tanto como medida cautelar, ou seja, antes do trânsito julgado da sentença penal condenatória, ou também como pena privativa de liberdade da modalidade domiciliar. Atualmente, em especial no Rio de Janeiro, a gente não tem mais prisões albergues da modalidade aberto. Por que a gente não tem mais essa possibilidade? Porque é um custo caro. Então, vou fazer aqui uma breve aqui, colocação, comentários a respeito dos regimes, né, de fixação de penas, regime de cumprimento de pena, né, do fechado, semiaberto e no aberto, que isso aí também é uma grande objeto aí de controvérsias. O regime fechado, condenados a cumprir pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. Nesse caso não se aplica monitoramento eletrônico, ele fica preso durante todo o dia, ele só sai da cela para o banho de sol. No regime semi-aberto ou semi-fechado, para uma fácil compreensão, o condenado ele pode sair para trabalhar, ele cumpre essa pena em instituições de segurança média, e nesse tipo de modalidade, quando em estabelecimento prisional o preso ele fica recolhido noturno à cela e durante o dia ele pode circular livremente por toda a unidade prisional. Nesse caso, é possível o monitoramento eletrônico para o trabalho externo, fora da unidade prisional, ou quando o preso sai para uma visita periódica à família, para reinserção, para trabalho, para estudo, ele também a gente pode utilizar o monitoramento eletrônico. Então, fechado dentro da cela, unidade de segurança média ou máxima. Semiaberto, segurança média ou mínima, e o preso pode sair da cela durante o dia e retornar à noite. Pode sair para trabalhar e estudar fora da unidade prisional. Nesse caso, pode ser com monitoramento ou sem monitoramento. E, finalmente, o regime aberto, ou o regime de autodisciplina, onde o preso é recolhido finais de semana e à noite na unidade, no albergue, e durante o dia ele é colocado em liberdade plena. Ele sai da unidade prisional e vai trabalhar, vai estudar, ele fica sem vigilância nenhuma. Nesses casos, especialmente aqui no Rio de Janeiro, nós não temos só nós temos 2 ou 3 unidades dessa que não têm realmente condições de abrigar. E visando também uma ressocialização do preso, hoje em dia essa modalidade da prisão aberta, ela foi praticamente substituída na sua totalidade pelo monitoramento eletrônico.
O monitoramento eletrônico, na realidade, ele nada mais é do que o alto regime do preso com uma fiscalização além. Então, o preso é colocado monitoramento integral, ele coloca o monitoramento integral, ele passa o tempo todo monitorado. Esse monitoramento ele é feito através atualmente, de uma tornozeleira eletrônica acoplada ao pé, né, a uma das pernas do reeducando, e esse equipamento ele é interligado 24 horas por dia com a central de monitoramento. Nessa modalidade, o preso ele tem que informar para a autoridade responsável pelo monitoramento onde ele vai cumprir a prisão domiciliar. Preste atenção, isso é muito importante. A prisão ela é domiciliar, então ela tem que estar num determinado local específico, à noite, finais de semana e nos horários de folga. O preso ele não está livre por completo, ele tem que cumprir as regras. Ele só pode sair da sua residência para trabalhar ou estudar. Ah, doutor, mas eu vi uma pessoa no mercado que estava com monitoramento eletrônico. Perfeito, ele pode fazer o que ele quiser. Só que as consequências podem vir. Eu tenho recebido aqui no meu escritório diversos casos de violação de monitoramento eletrônico, principalmente na modalidade de deixar de carregar. A pessoa não recarrega o monitoramento eletrônico, o monitoramento cessa quando a bateria acaba e essa pessoa infringe as regras do monitoramento. Nesses casos, normalmente o juiz da execução penal ou o juiz da cautelar, ele vai intimar o preso para saber o que está acontecendo e ele vai ali justificar ou não o porquê daquela violação do monitoramento. E normalmente o que acaba acontecendo? Regressão cautelar de regime. O preso perde aquele benefício. Gente, preste atenção, receber o benefício do monitoramento eletrônico não é parque de diversões, você não está livre, você está preso na sua residência. A modalidade é o quê? Prisão, albergue domiciliar. Então, a pessoa que está monitorada, ela está solta? Não, ela está presa. Mas ela está presa onde? Na sua residência. Doutor, mas você pode sair com o monitoramento da sua residência? Sim, para estudar ou trabalhar. E se eu trabalho à noite, a cada 2 meses você tem que justificar ao juiz da execução que você precisa trabalhar naquele horário. Então é muito comum que isso aconteça, que a pessoa, principalmente em áreas turísticas, né, que venha trabalhar no horário noturno, que precisem dessa autorização, mas ela é uma exceção e precisa de autorização judicial, que você tem que renovar essa autorização a cada 2 meses. Doutor, eu preciso me ausentar da minha residência. Perfeito, você pode, desde que com autorização do juiz. Não é você primeiro ir e depois autorizar, porque você vai quebrar o seu cerco. Existe eles colocam um cerco eletrônico onde você pode circular. Então você vai sair da sua casa, você vai à padaria. Você pode ir à padaria. Você não vai sair normalmente daquele cerco. Ah, doutor, eu vou sair da minha casa e vou visitar minha tia que mora a 200 quilômetros da minha casa. Não, não pode. Você precisa de autorização judicial. Lembrando que você está preso na modalidade domiciliar. E voltando ao assunto aí da violação do monitoramento, isso causa muitos prejuízos ao reeducando, porque muitas das vezes você vai regredir de regime. E essa regressão de regime, ela começa na modalidade cautelar. Então você volta lá para o fechado, vai se criar um incidente, um procedimento administrativo disciplinar para que você possa ali explicar o porquê que você violou aquelas regras do monitoramento e normalmente você vai regredir para o regime anterior. Você estava no regime aberto, você vai voltar para o semiaberto, vai perder até 1/3 da sua contagem de planilhas, de regras ali de detração penal, trabalho ou estudo, né? Você vai perder até 1/3 do tempo remido, você vai regredir e vai ter uma nova contagem de tempo para a sua progressão de regime e para seus benefícios ali dentro da sua pena, do cumprimento de pena. Então, evitem ao máximo qualquer tipo de violação. E caso tenha violação, justifique imediatamente ao juízo da VEP. Então, basicamente, o monitoramento eletrônico ele está nessa modalidade, tá? Ele serve para prisão cautelar, evitar a prisão cautelar e também para o monitoramento do preso condenado. Pode ser utilizado no semiaberto na visita periódica ao lar, para a visita domiciliar e para o trabalho extramuros. E no regime aberto é para fiscalizar a prisão albergue domiciliar.
A violação das regras causa a regressão de regime e também pode causar aí o aumento da sua perda dos seus benefícios, tá bom? Então, basicamente, o que a gente tem para falar sobre o monitoramento eletrônico é isso. Qualquer especificidade maior, a gente pode responder as perguntas aí. E sim, o Estado tem um controle absoluto sobre o monitoramento eletrônico e nós temos muitos casos de regressão de regime por violação ao monitoramento eletrônico, principalmente deixar de carregar e se ausentar da residência no horário noturno.